Olá, boa noite, eu sou Juvândia Moreira, presidenta do sindicato, e nós estamos começando mais um Momento Bancário. E hoje nós vamos falar sobre a FUNCEF, o Fundo de Pensão dos Empregados da Caixa Econômica Federal. Bom, para falar sobre a FUNCEF, a gente tem aqui Walter São Martin, que é empregado da Caixa, é diretor aqui do nosso sindicato e é candidato ao Conselho Fiscal da FUNCEF. Boa noite, Walter, obrigado pela presença. Boa noite, Vândia. Eu é que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando a respeito desse tema tão importante que é a fundação do pessoal da Caixa Econômica Federal. Muito bem. E também temos aqui o companheiro Antônio Luiz Firmino. Boa noite, Firmino. E Firmino também é candidato ao Conselho Deliberativo da FUNCEF. Obrigada pela presença, Firmino. Boa noite, Vândia. Boa noite, pessoal de casa que está nos assistindo. Estive aqui hoje fazer um bom debate com relação ao momento que a FUNCEF passa. Estamos aqui para a gente ir a responder todos os questionamentos que chegarem para a gente. Muito bem, já chegaram alguns. E também o Dionísio Reis, que é empregado da Caixa Econômica Federal, é diretor aqui da nossa executiva, secretário de Saúde, e também acompanha a CE Caixa. Boa noite, Dionísio. Boa noite, Juvândia. A gente está acostumado a fazer um embate com a empresa e tem diversos desafios, inclusive na FUNCEF. Importante dizer que o pessoal da Chapa 5 está disposto a responder todas as perguntas do internauta, mesmo que não dê tempo aqui, vai responder por e-mail depois. Muito bem, então vocês aproveitem já. Quem não mandou pergunta, quiser fazer pergunta, por favor, pode mandar. Bom, e o Dionísio falou, Chapa 5. Bom, nós temos uma eleição da FUNCEF, vai acontecer, eu queria perguntar para vocês quando será a eleição, né? Quando começa, os bancários já estão acostumados a votar, né? Como é que é o processo? Mudou alguma coisa no processo de votação? Né? Firmino, eu queria começar contigo falando sobre quando será essa eleição. A eleição ela ocorrerá nos dias 16, 17 e 18 de maio, para quem está na ativa, pelo segunda, terça e quarta da semana que vem. Quem está na ativa vai usar o sistema 4.1, eleições FUNCEF. Quem está aposentado ou pensionista vai usar o sistema por telefone ou pela internet. E um lembrete importante, quem está de licença médica ou licença maternidade ou de férias, seria interessante solicitar a senha para a FUNCEF para poder votar de forma externa, pela internet ou por telefone, para garantir o seu voto. Muito bem. Firmino, só para localizar aqui, a FUNCEF tem mais de 137 mil pessoas que participam, né, do fundo, que administra 56,6 bilhões de reais de patrimônio, é isso? Isso mesmo. A FUNCEF hoje ela tem 100 mil ativos, 30 mil aposentados e 7 mil pensionistas, com patrimônio para garantir esses benefícios de 56 bilhões. Ok. Bom, outra questão, eu queria que você falasse um pouco de quais são os principais desafios para a FUNCEF atualmente. A FUNCEF está em dois momentos importantes. Primeiro, está num processo que nós conquistamos em 2000, com a Lei 7809 de 2000, que é o processo de eleição, de participação. Então, nós estamos com um momento importante de exercer a democracia, exercer a eleição dos nossos representantes. E no outro, não é um pouco preocupante, que é o quarto ano com déficit. Então, nós temos hoje na FUNCEF, além de vários, mas os dois principais, é você reverter o déficit da fundação e também fazer com que a Caixa assuma o contencioso judicial que é da parte dela. Bom, você falou em contencioso judicial, isso é mais ou menos assim, eu sou empregado da Caixa e aí eu tenho a Caixa desrespeitou algum direito, eu entro com processo, ou a Caixa ou eu chamo a FUNCEF junto, e aí a FUNCEF também tem que pagar a parte que eu ganhando o processo, a FUNCEF tem que pagar a parte. E a Caixa não está pagando para a FUNCEF, é isso? A parte daquele direito? Isso, veja. Até 4 anos atrás, o entendimento dos juízes é que FUNCEF era a Fundação da Caixa Econômica Federal. Então, quando ele determinava que a FUNCEF assumisse alguma questão trabalhista com reflexo na aposentadoria... Ele está achando que quem paga é a Caixa. Isso. Na realidade, não. É a Fundação dos Economiários Federais. Claro. Então, eu queria fazer uma pergunta aqui para o Walter, né? Depois a gente volta a se complementar. Ô, Walter, sobre essa questão, tem uma pergunta aqui que foi mandada para o nosso e-mail do debate,
A pessoa diz o seguinte: gostaria de saber o que a Chapa 5 acha do contencioso judicial. Vocês pretendem fazer alguma coisa a respeito? O nosso entendimento é de que o contencioso judicial, que hoje está na ordem de 1 bilhão e 900 milhões de reais, é algo que deve ser assumido pela patrocinadora, pela Caixa Econômica Federal. A Fundação dos Empregados da Caixa, ela vem sendo chamada, como o Firmino colocou, no processo ela é chamada como solidária, e em virtude disso ela vem... esse valor ele deixa de ir para o participante. Então, o que a nossa chapa propõe, que tem como proposta aqui nessa campanha? Que a Caixa Econômica Federal, ela se aproprie disso, porque isso é fruto de uma relação de trabalho. E a Fundação não tem relação de trabalho com os trabalhadores e ex-trabalhadores da Caixa que entram com ação judicial requerendo hora extra, CTVA, questões de relação mesmo de trabalho. Certo. Eu queria fazer aqui uma pergunta e acho que o Firmino pode responder, mas quem quiser participar também, fica à vontade. Que é o seguinte, tem duas questões aqui também que foram enviadas para a gente, que acho que que elas dialogam uma com a outra. Ele fala o seguinte: vocês falam que vão lutar pela manutenção do FRB, né, que é Fundo de Revisão de Benefício, não é isso? Mas, para os participantes, qual a vantagem em manter o FRB? Ele não causou o déficit, esse déficit aí que você estava falando? E outra coisa, aí eles falam o seguinte: várias chapas falam que as aposentadorias estão ameaçadas. Isso é verdade? Primeiro, não. Não estão ameaçadas, tá? Respondendo essa última questão. Hoje você tem um certo alardeamento, um certo de terrorismo, por ser um momento eleitoral. Disputa, né? Momento eleitoral, a gente tem que fazer um filtro. A gente sempre pede, compare as 7 chapas, mas faça um filtro. Eu faço sempre um paralelo com 2014. Vieram com uma proposta, somos salvadores da pátria, vamos acabar com o déficit, era a proposta de uma chapa que ganhou em 2014, e 2 anos de gestão, nada fizeram e nada avançaram. Muito pelo contrário, a gente tem tido agravamento. Com relação ao FRB, ele foi criado em 2006, junto com o Saudamento e o Novo Plano, e ele cabe para o Reg Replan Saudado e para o Novo Plano. Toda vez que a gente supera a meta atuarial, e 50% do valor que supera a meta atuarial vai para o fundo. Toda vez que o fundo puder dar 1% de aumento real, ele vai lá e dá o aumento real direto no benefício do participante. Tá? Ele só tem utilidade quando a gente consegue superar a meta atuarial. Então, hoje estamos em stand-by, ele não está em utilização. Mas ele foi muito importante. Se a gente pegar hoje no Reg Replan Saudados, somados os aumentos reais, mais o incentivo dado para a migração, ele passa de 27,9%. Só um exemplozinho. Importante dizer que ser contra o FRB é o papel da patrocinadora, é defender a patrocinadora, porque esse valor voltaria para a patrocinadora. Né? Exatamente. Aqui também nesse momento. Tem chapa defendendo isso? Tem chapa defendendo e acusando o FRB de ter sido o motivador do déficit. Quer dizer, na verdade está enganando os bancários, né? Ou está mal informado sobre o que se... Na realidade, ele tem um certo impacto, mas ele não tem como ser culpado. Ele recompõe e a função principal dele foi o quê? Recuperar o período que de 94 a 2002 a gente não teve aumento salarial. A gente recebeu o abono salarial e não tinha achatamento do salário de 94 a 2002. Então, ele vem com esse papel de recompor, né? E ser ele hoje, esse formato que ele está criado, ele está para sustentar e garantir. Ele impacta, sim, nas nossas obrigações, mas o que nós tivemos de déficit, bem claramente, foi a nossa renda variável e investimentos que não acompanharam no mesmo ritmo. Então, hoje, esses ativos recuperando valor, a gente reequilibra a fundação. E déficit não quer dizer prejuízo, né? Não, exatamente. Porque é isso que é bom ficar claro, porque às vezes... As pessoas não entendem muito bem isso. O déficit ele é comportado porque tiveram ativos nossos que perderam valor ao longo dos anos. O principal deles apontados é a Vale do Rio Doce. Ela perdeu em 3 anos 40% do seu valor. Por causa da cláusula de não poder entrar e sair lá em 97 do período de privatização. Faz investimentos, as ações daquela empresa caem, ou naquele determinado fundo que tem aquelas empresas. Exatamente, principalmente o Reg Replan Saudado e não Saudado. E, obviamente, quando cai, e no momento atual, isso está acontecendo em todos os bancos, inclusive, você vê aí que faz
a orientação para os clientes. Se você vender as ações nesse momento, você realiza. Se você não Realiza vender o e ela prejuízo. voltar a subir, você não realiza o prejuízo. Então, Exatamente. portanto, não é prejuízo. Importante é dizer Exatamente. que o vencimento desses papéis, ele dar-se-á em 2017. Que esse acordo de acionistas que em 20 anos ninguém pode sair dessa composição. Acho importante pontuar que essas duas questões, Giovanni, Isso tanto a também é uma questão, confusão, né? Acho que isso tanto a jogam-se questão com do essa FRB confusão. quanto a do contencioso é uma questão de bater de frente com a patrocinadora, que defende contrário aos participantes. Então, é muito importante quem está acostumado a fazer a defesa dos empregados contra a direção da empresa, muitas vezes já tem esse know-how aí de bater de frente com a patrocinadora, que no caso é a Caixa Econômica Federal, né? Eu estava lembrando aqui, e Walter também, né? Estava lembrando que na última eleição, nessa que você estava falando, foi em 2014? 2014. Eu lembro que tinha um boato nas agências, né? Em especial porque a gente ouvia falar isso nas agências, que os empregados iam ter que fazer um aporte naquele ano, que era no valor, não sei se era 11 mil reais, era uma coisa assim. E obviamente, esse boato todo aconteceu na época das eleições, né? Depois que passou, nada daquilo aconteceu e tudo que falaram naquela, né? Muitas das coisas ditas nas eleições daquela época não aconteceu. Quer dizer, na verdade, era um debate mais eleitoral, né? Para influenciar o resultado da eleição do que um debate real. Exatamente. E esse não é a primeira vez que isso acontece na Fundação. Tá? Algumas pessoas se aproveitam da pouca informação, né, da dificuldade de comunicação da FUNCEF com o participante institucional, né, e essa pouca informação leva a esse desconhecimento a você ficar semeando esse tipo de acusações. Bom, aí tem aqui uma pergunta que, bom, acho que também dialoga com as outras, que eram sabendo que não está com problemas, né? Que não está em risco as aposentadorias. Tem gente que fala, tem bancário que mandou uma pergunta assim para a gente falando o seguinte: diante da atual situação de déficit, é melhor então sair da FUNCEF e aplicar em outros fundos? Isso é importante, essa pergunta, ela demanda talvez um pouquinho mais de esclarecimento. São duas situações. O déficit, no caso do Reg Replan saudado e não saudado, ele tem o apontamento do equacionamento. Para um novo plano, não terá equacionamento quem está na fase de captação. Então, quem está no novo plano, porque é um fundo de cotas. Todo mês, quando entra seu dinheiro, ele compra cotas. E o que oscila para cima e para baixo é o valor da cota. Então, quem está no novo plano, que hoje representa aí mais de 50 mil participantes, não terá necessidade de fazer equacionamento. A não ser que ele venha solicitar o benefício e esteja em período de gozo de benefício. Aí a reserva de poupança transforma em benefício. Ponto. Hoje, se você tirar o dinheiro da FUNCEF para aplicar em outro fundo, você tem duas perdas. Tá? Primeiro, imposto de renda, né? Você paga. Além do imposto de renda, você perde a participação de 100% da patrocinadora. Claro, né? Então, que você coloca o teu R$1, você perde da patrocinadora e mais a correção em cima. E o outro, que a FUNCEF, ela é responsável com você pelo tamanho do benefício que você poupou. Então, se eu retirar, eu vou deixar a FUNCEF não vai perder com isso, e muito pelo contrário, é você, porque a FUNCEF vai deixar de ter, vai ter uma obrigação menor com o participante. Então, nesse momento, claramente, falando com os novos, não reduzam a contribuição de vocês e não pensem em sair da fundação. Porque você tem essa vinculação. E para você fazer o resgate de 100%, você tem que se desligar da patrocinadora. Esse é um dos problemas que a pessoa não leva em consideração. É uma trava. Mas o prejuízo é muito grande para você, porque você deixar de recolher por 4, 5 anos e de abrir mão da contribuição da patrocinadora, vai ser prejuízo para você no futuro. Claro, né? Fundo a Previdência, o importante num fundo como esse é que você contribui e também tem a contribuição, né, do seu empregador aí, da patrocinadora, chamada, né, no caso dos fundos. Mas a gente vai fazer um pequeno intervalo, já a gente volta para continuar, que tem mais algumas perguntas aí que chegaram dos bancários e a gente vai continuar falando sobre a FUNCEF.
Nós estamos de volta aqui no Momento Bancário falando sobre a FUNCEF. E já debatemos bastante aqui no primeiro bloco, né, sobre o déficit, sobre o FRB, que é o Fundo de Revisão de Benefício, né, esclarecemos várias dúvidas, falamos do contencioso judicial, que é outra coisa muito importante. E eu queria começar aqui no segundo bloco falando com o Firmino. E o Firmino é candidato agora à reeleição no Conselho Deliberativo. Você é candidato à reeleição. E a minha pergunta para você é o seguinte, Firmino, o que você fez nesse período? O que você tem a dizer sobre esse período que está se encerrando agora, né? Falar um pouco, prestar um pouco de contas aí do mandato. Tá, nós fizemos... Tem um destaque, né? Alguma coisa que você destaca aí nessa atuação? Veja, eu acho que o trabalho a gente defendeu um legado. Eu faço parte de um grupo apoiado por entidades sindicais e associativas, né, que você tem a representatividade garantida por eleição dos empregados Caixa, que confiam nessas entidades e essas entidades renovaram comigo esse compromisso. Eu estou lá defendendo o direito dos trabalhadores. Eu gostaria de lembrar um pouco do legado que nós construímos. Neste período, um pouquinho além do 2012 para cá, mas a gente conseguiu retirar a idade mínima de 55 anos para se aposentar dentro da FUNCEF. Nós pautamos com a patrocinadora e convencemos a necessidade de a gente mudar as tábuas de mortalidade, onde hoje na FUNCEF você tem um parâmetro onde as mulheres têm uma expectativa de vida de 88 anos e os homens de 83 anos. Se a gente pegar como parâmetro, a expectativa de vida do brasileiro, Giovanni, é de 74 anos e 6 meses. Então, eu estou atualizado com o meu atuarial compensa esse período de sobrevida das pessoas, porque esse é o papel do Fundo de Pensão. É garantir a sobrevida que as pessoas têm no pós-trabalho. Complementação, né, durante por mais tempo. Vida. E aí, como a gente já falou, que é um legado também deste grupo, que já distribuiu mais de 5 bilhões e meio de rentabilidade, foi o FRB, né, de aumento real. Porque a legislação, a CNPC 26, ela diz que em 3 anos consecutivos com superávit, que ultrapasse a reserva especial de 25%, eu tenho que dividir. Metade volta para o patrocinador e metade eu distribuo com os participantes. Isso aconteceu, um caso mais emblemático é a Previ, que de 2008 a 2013 distribuiu para os seus associados. Só que isso não ficou garantido no aumento do benefício. Esse modelo que nós fizemos, ele garante o aumento no benefício, tá? Não devolvemos nenhum centavo para a Caixa. Isso? Que é irreversível, está lá no benefício de cada um. Então, é aumento real injetado direto no benefício. Eu acho que esses são os grandes avanços. E, claro, que também construímos uma governança, uma melhoria na governança de 2010 para cá, um modelo onde ninguém mais tem o poder de caneta na fundação. Ninguém chega na fundação, faça este investimento que alguém faz. Porque muitos fundos de pensão, a patrocinadora tem o veto, né? Ela vai lá e se empatar, ela vai lá e decide. O voto de Minerva. Isso está na legislação. Na Lei 108, 109, ele trouxe a paridade como bom, mas trouxe o voto de Minerva, que a gente luta há mais de 10 anos, movimento associativo, FENAI, os sindicatos, para a gente mudar a legislação. Inclusive, temos 2 projetos em tramitação. Tá? Mas essa relação que a gente tem que resolver apontada hoje é a questão de paridade e a gente possa resolver isso dentro da fundação sem o voto de Minerva. Porque o voto de Minerva ele é da patrocinadora no Conselho Deliberativo, onde toma decisão. Isso ainda é uma luta... Ainda em andamento dentro do Congresso. Agora no Congresso Nacional, claro, isso precisa de mudança. Agora, é importante dizer, desculpa, Giovândia, não, pode falar. do novo plano também. Mas nesse sentido, eu ia perguntar se sobre o contencioso, na sua gestão, teve algum questionamento, se vocês fizeram alguma coisa? Teve, Giovândia. Em 2013, nós conquistamos um grupo paritário para discutir as questões do contencioso com a patrocinadora. Certo. Nós temos 6 itens. CTVA, TIC alimentação, TIC refeição, horas extras, abonos e isonomia e promoções.
Tá? Neste grupo que começou em janeiro de 2014 e foi até maio de 2015, a Caixa assumiu administrativamente ticket alimentação, refeição e os abonos. Né? Não por sinal que foi a orientação do TCU, a maioria dos sindicatos tem lá a CCV para discutir o direito lá. Tá? Mas os outros itens a Caixa se negou a negociar e aceitar. Cessou. Eu propus, na reunião de setembro do Conselho Deliberativo, que a FUNCEF entrasse com uma ação de regresso contra a Caixa. Tá? A estratégia qual é? Eu sei que eu não vou conseguir convencer nenhum dos 3 indicados da patrocinadora a votar nesse processo, mas eu tendo o apoio, eu havia conversado com os outros 2 eleitos, que nós tivéssemos um 3-3, a Caixa ia ser obrigada a usar o voto de Minerva. Ela registraria a negativa, tá? E com a negativa, as nossas entidades associativas, sindicato, a PCF, FETEC, Contraf, a FENAG e outras associações poderiam ir na justiça representando. Mas, infelizmente, no dia 11, quando a gente chegou para definir isso, a Caixa fez uma proposta de contratar uma empresa, mais custos para a fundação, para que essa empresa avaliasse o que poderia ou não entrar com a ação, que eu acho que não é esse o objetivo, e, infelizmente, os outros 2 eleitos votaram com a patrocinadora. Por 5-1, protelou-se aí por mais 3 ou 4 meses a realização dessa votação. Mas era difícil, né, que a Caixa assumisse essa dívida que era mesmo e iria pagar. Agora, estranho é que os outros eleitos não tenham acompanhado o seu voto, né? Foi o que nós sentimos. É importante que na questão do voto Minerva, nós pensamos que ao invés da existência desse instrumento, que tem se demonstrado danoso, né, no processo, poderia ser feita uma consulta aos participantes em caso de empate. Claro, né? Seria o melhor, né? Agora, o Dionísio fez umas perguntas, eu acabei só finalizando com essa questão do contencioso. Eu estava colocando a questão do novo plano. Do legado. A perspectiva que a gente tinha, nós que entramos pós-98, era o REB. Né? Eu acho importante essa perspectiva que foi o novo plano, que acrescenta o CTVA dentro do benefício, tem diversas questões, faz parte desse legado. Né? Acho que nesse sentido, nós pegamos o que era bom na nossa avaliação no REG Replan não saudado, que é o que? A renda vitalícia. Então, nós separamos, hoje nós temos a fase de captação individualizada no novo plano. Então, entra o dinheiro do participante, o dinheiro da Caixa, as correções dentro da conta. Tá? Então, quando ele formar a sua poupança e chegar o momento dele pedir o seu benefício, você pega essa poupança matemática, transforma ela numa renda vitalícia, que é para o participante, que é para o esposo ou esposa e para os filhos dentro da legislação, que é o diferencial, o grande diferencial que tem para os PGBL e VGBL para quem defende. Porque o PGBL não te paga 13º salário, o PGBL não te paga renda vitalícia condizente com a manutenção da tua rentabilidade, da tua renda. Então, nesse sentido, ele é extremamente melhor que o REB, que o Dionísio que já chutou, que já citou, e nós somos contra ele, e guarda o que a gente achava de bom, que é a renda vitalícia. Independente de quanto você colocou, você volta a ser mutualista no segundo momento, no momento de benefício. E estamos cobrando a incorporação do REB ao novo plano. Isso. É uma cobrança constante. Eu queria perguntar aqui para o Walter. Walter, qual é a posição aí da Chapa 5 sobre o projeto de lei 268, que está na Câmara? Essa é uma pergunta de um bancário e eu queria que você falasse também o que é o projeto 268, né? Legal. Que bom que veio isso, né, Giovândia? Porque... nós, talvez... Projeto de lei, né? Está na Câmara dos Deputados. É um projeto de lei que está tramitando lá, ele já está na Câmara. Talvez, se passe essa proposta lá, que consta do escopo do projeto, essa seria a última eleição em que os participantes, os empregados, estariam escolhendo os seus representantes. Só a patrocinadora indicaria. Está acabando com as eleições? Ele consta lá se você dá uma lida no projeto, consta que seriam contratadas pessoas especializadas e independentes do mercado. O que nós defendemos, na verdade, é que tenha lá na fundação, do pessoal da Caixa Econômica Federal, pessoas que têm comprometimento com o fundo, ou seja, empregados. Com os empregados, que façam não só a patrocinadora ou gente contratada aí
pela patrocinadora, mas... E respondendo objetivamente como que conseguiríamos aí fazer algo, a exemplo de outras lutas que a gente já teve, como recentemente o PLS 555, né, que transformava todos os órgãos públicos em sociedade anônima, e indo lá nos corredores da Câmara dos Deputados, nos corredores do Senado e fazendo o convencimento lá dos parlamentares de que o projeto é danoso, né? Claro, extremamente. Nós lutamos tanto para conseguir eleger, né? Foram lutas de tanto tempo. Veja, países como a Alemanha, você tem, nas empresas privadas, inclusive, você tem diretores indicados lá pelos trabalhadores, né? Como um controle da sociedade civil. Que, na verdade, é um avanço. A gente conquistou isso nas empresas públicas aqui no Brasil, nos fundos e empresas públicas. Na Alemanha, a gente tem em todas as empresas, inclusive nas empresas privadas, né? E aí vem um projeto de lei como esse, de um deputado, para retroceder. Destruir o que foi construído. Porque o eleito do participante, seja ele quem for, ele tem, ou dos empregados, né? Seja ele quem for, tem que estar lá para controlar, para vigiar, para fiscalizar, para saber o dinheiro, né, dos trabalhadores que estão em jogo, né? E daqueles que foram trabalhar empregados e contribuíram, né? Muito bem. Eu queria tem uma última pergunta aqui, vocês veem quem vai responder. O que a Chapa 5 pretende fazer a respeito dos problemas enfrentados pelos funcionários da FUNCEF sobre desvalorização e assédio, por exemplo? É um momento triste para a Fundação. Nós recebemos uma denúncia no mês de fevereiro na Fundação, chegou a mim, conselheiro deliberativo, que ela já tinha sido feita uma denúncia para o diretor e para o presidente da Fundação, o diretor de benefício e para o presidente da Fundação, de uma denúncia de assédio moral. Numa equipe de 17 empregados, 14 empregados assinaram a denúncia, para ver o nível de gravidade. Exatamente. Nós, dentro dos nossos meios, dentro da Caixa, a gente não concebe esse tipo de tratamento, a gente vai para cima, a gente faz discussão, mesmo gerentes que façam, a gente vai para cima, tem um debate de ser contrário contra isso. E, infelizmente, neste momento, foi uma pessoa indicada pelos eleitos para gerenciar uma área dentro da Fundação e essa pessoa, junto com a sua coordenadora, promovia um assédio constante dessas 17 pessoas. Isso está sujeito, qualquer um está sujeito, né? E tem que combater, né? Sempre. Quando nos chegou essa denúncia que não havia resolvido, eu levei para o Conselho Deliberativo e o Conselho Deliberativo, não, por proposição minha, exigiu do diretor da área que ele fizesse uma apuração, não finalizada ainda, mas exigiu que ele fizesse uma apuração para que a gente elimine essa situação. Daí a questão do funcionalismo da FUNCEF é um quadro bastante valoroso, que tem já tem o seu plano de cargos e salários, então tem todo um processo muito, muito bem estruturado de valorização dos empregados. Mas o que nós temos lá é que acabar com essa questão do assédio moral e inaceitável ainda ser pessoas eleitas, indicadas por pessoas eleitas dentro da Fundação promovendo o assédio. Claro, com certeza, né? E a gente combate isso na categoria o tempo todo, não pode admitir em lugar nenhum. Bom, gente, nós estamos chegando ao final. Eu queria passar para cada um de vocês para suas considerações finais. Aproveitem e fiquem à vontade nessa rodada final. Posso começar? Claro, com certeza. Eu sou candidato, então, ao Conselho Fiscal. Eu aposentei no ano passado, com 34 anos na casa, e pretendo emprestar aí essa experiência na atividade específica lá do conselheiro, que é verificar se a Fundação está cumprindo as normas e a legislação atinente a uma entidade fechada de previdência complementar, e contamos aí que você analise as propostas e contamos com o seu voto. Muito bem. Firmino. Ok. Bom, pessoal, acho que nesse momento a gente tem um momento de avaliação. 7 chapas, muita coisa está sendo dita. A gente gostaria que fizesse um filtro, tá? Realmente fizesse uma análise das chapas. Quem tem que representar você lá tem que ter uma visão que contemple o aposentado, uma visão que contemple quem está para se aposentar e contemple também uma visão para quem vai se aposentar daqui 15, 20 anos. Tá? Olhe, analise. Tem chapas que estão segmentadas em vários pequenos segmentos. Tá? Parece redundante, mas é mesmo. Você tem uma chapa de gestores, uma chapa de aposentados, uma chapa de auditores, cada um de olho no seu pequeno espaço.
Nós temos experiência, não há espaço nesse momento para salvador da pátria, não há pessoa que vá salvar a FUNCEF, a não ser que tenha muita experiência e uma visão global da Fundação. Então, estamos sim aqui pedindo o seu voto para a Chapa 5, tá? Esperamos que o que a gente passou de informações dê credibilidade e confiança para que vocês votem na gente. E não esqueçam, 16 a 18, a eleição é extremamente importante. Obrigado. Dionísio. Bom, grande parte da Comissão Executiva dos Empregados, nós, empregados da Caixa, que fazemos a luta ano após ano, defendemos essa empresa 100% pública, que vamos para a luta desde o problema do ar-condicionado até as grandes questões de assédio moral e de plano de cargos e salários da empresa, a gente está defendendo a Chapa 5 e pede o voto aí para os empregados participantes que estão compondo a Chapa 5, do dia 16 ao dia 18 de maio, não deixem de votar. Tá aí o recado, dia 16 a 18 de maio, participem da eleição, a sua aposentadoria que está em questão, a complementação, né, da sua aposentadoria, e também reitero as palavras do Dionísio, peço seu voto na Chapa 5, nós vamos acompanhar, cobrar, são companheiros e companheiras que estão sendo apoiados pelo Brasil, boa parte dos trabalhadores e trabalhadoras, sindicatos e associações, representações no Brasil inteiro, e que vão acompanhar e cobrar também. Cobrar que eles estejam lá defendendo os interesses dos bancários. A gente conhece os dois, Walter, que está aqui no dia a dia na luta dos trabalhadores, Firmino também, é um companheiro do Paraná, que também está sempre com a gente nas lutas dos bancários, nessas grandes lutas importantes e nos avanços que a gente teve na FUNCEF, ele e os companheiros do Paraná estiveram juntos, por isso a gente pede seu voto, agradece sua audiência, sua atenção, e eles estão à disposição para esclarecer qualquer dúvida, né, qualquer questão, é só enviar aqui que a gente encaminha para esses companheiros. Nós vamos encerrando aqui o nosso Momento Bancário, agradecendo a sua audiência e até o próximo MB. Um grande abraço a todos.